existe previsão legal para você penhorar qualquer tipo de direito do devedor. Se nós acabamos de ver que o devedor tem 2 direitos no contrato de alienação fiduciária, esses direitos podem ser penhorados, tá bom? Artigo 835, inciso 13 do CPC. Tá bom, professor, mas como é que eu descubro na prática que o devedor tem esses direitos? Como é que eu faço para poder descobrir e pedir a penhora desses direitos nos meus casos concretos? Bom, primeiro de tudo, quando você ajuiza a execução ou pedido de cumprimento de sentença, você vai pedir em um determinado momento que o juiz faça uma pesquisa no RENAJUDE. O RENAJUDE é o acesso que o judiciário tem ao cadastro do DENATRAN, de todos os veículos do Brasil. Se você, então, pede para o juiz pesquisar se o devedor tem veículo, o juiz entra lá no RENAJUDE, bate o CPF dele e aparece toda a relação de veículo. E vai aparecer lá para você que tem um veículo no nome do seu devedor, mas esse veículo tem lá alienação fiduciária. É isso que vai aparecer, tá? Então, você consegue descobrir, no caso dos veículos, fazendo essa consulta ao RENAJUDE. No caso dos imóveis, você vai pesquisar no portal Registradores. Vai aparecer lá no registro do bem, lá na matrícula do bem, que estiver em nome do devedor, financiamento com alienação fiduciária. Se você não conhece ainda o portal Registradores, hoje eu recomendo que hoje você entre no Google e coloque lá, ó, pesquisa imóvel registradores, e você vai conseguir descobrir, sem precisar da ajuda do juiz, que o seu devedor tem um imóvel. Descobriu que ele tem um imóvel, você vai olhar lá na matrícula, e lá na matrícula pode ser que esteja objeto de alienação fiduciária com o banco tal. Opa, você já descobriu então um automóvel ou um imóvel que tem alienação fiduciária. E aí, com essa informação, você pede para o juiz, no caso dos automóveis, para que o juiz oficie para o DETRAN, para que o DETRAN informe qual é a instituição que detém essa alienação. Com quem foi que o devedor fez um contrato e deu como garantia a alienação fiduciária. Essa informação, ela não aparece no RENAJUDE. Então, você precisa pedir para o magistrado oficiar para o DETRAN, e o DETRAN que vai dizer, olha, o contrato de alienação é com o Banco Itaú, é com o Banco Bradesco, é com o Banco do Brasil. E aí, vindo essa resposta, você vai pedir para o juiz remeter um outro ofício. Esse outro ofício é para a instituição financeira. Para que a instituição financeira fale para o juiz qual é a situação do contrato. Então, o juiz vai oficiar lá para o Banco do Brasil, por exemplo, olha, existe um contrato entre o Zé e você. Eu quero que você me informe a situação desse contrato, quantas parcelas já foram pagas, quantas faltam a pagar, e aí essa informação vai voltar para o seu processo. Se a gente está falando de imóvel, lá na matrícula do bem já vai ter o nome da instituição que fez o contrato de alienação fiduciária com o seu devedor. E aí você então vai pedir para o juiz oficiar para ela, para que ela informe a situação do contrato. E aí, meu amigo, vai vir para o processo a situação do contrato. Olha, é um contrato de financiamento do veículo tal, previsão de 120 parcelas e o fulano de tal já pagou 100 parcelas de tantos mil reais. Pronto, você já sabe quais são os direitos financeiros que ele tem nesse contrato e você já sabe que ele tem o direito à posse direta. Muitas vezes, quando eu mando esse ofício, vem a resposta de que, olha, o contrato já está quitado, só não foi dado baixa ainda porque o fulano não pediu. E é por isso que eu falo para você, nunca desiste quando você encontrar um bem que tem anotação de alienação fiduciária. Você só pode querer desistir depois que você fizer isso que eu acabei de te dizer. Oficia para o DETRAN, descobre qual é a instituição. Oficia para a instituição, descobre a situação do contrato. Veio a situação do contrato? Ah, não é interessante para mim, é um contrato de 120 meses, ele só pagou 5 parcelas, não me interessa, eu não quero. Se não for interessante para você, você não vai pedir a penhora, simples assim. Agora, na maioria das vezes, o devedor já vai ter pago muita coisa ou o contrato já vai estar quitado e você vai acabar perdendo uma grande oportunidade de fazer a penhora. Então, você já sabe o que é o direito que nós estamos
trabalhando hoje, você já sabe que é juridicamente possível fazer essa penhora, você já sabe como descobrir na prática que o devedor tem esse direito, e vamos ver agora o quando. Lembra da regra Q, C, P? Quando, como e por quê? Vamos ver qual é o momento processual adequado para você formular esse pedido. No momento processual errado, muito provavelmente você vai acabar tendo seu pedido indeferido. Vamos lá. Olha, você nunca vai formular esse pedido logo de cara na sua execução. Você nunca vai formular esse pedido de penhora de direitos do devedor no início da sua execução. Você nunca vai fazer isso. O Código de Processo Civil, como você sabe, ele estabelece uma ordem de preferência de penhora. E a penhora de crédito, de direito do devedor, é o último item da lista. Olha lá, o artigo 835, ele fala assim, ó, a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. E ele vai trazendo, ó, dinheiro, título da dívida, título de valor, veículo, bens imóveis e lá no final, o último item, outros direitos do devedor. Nós acabamos de ver que o que a gente está tratando hoje aqui é a penhora de direitos do devedor, direito às parcelas pagas e direito de posse do bem. Então, na prática, depois que você tiver tentado penhorar sem sucesso dinheiro do devedor, veículo que esteja no nome dele sem alienação fiduciária, imóvel que estiver no nome dele sem alienação fiduciária, aí sim você pode formular o pedido de busca e de penhora desse crédito, desse direito que o devedor tenha. E caso o juiz indefira o seu pedido, o recurso é sempre o agravo de instrumento. Você tem que explicar, como nós vamos ver daqui a pouquinho na fundamentação, por que esse seu pedido tem capacidade de fazer com que a execução atinja o seu objetivo, tá bom? Você já sabe, então, qual é o momento processual adequado para fazer esse pedido. Agora, vamos ver como e por que formular esse pedido na prática. Aqui está o ponto alto da nossa aula. Lembra, não adianta você saber o que pedir se você não souber quando, como e por quê. Aqui está o ponto alto. Professor, eu já tinha ouvido falar da penhora desses direitos do devedor, mas eu não sabia como funcionava na prática e nem como fundamentar o meu pedido. Já te mostrei como funciona na prática e agora eu vou te mostrar como fundamentar o seu pedido. Primeiro de tudo, tá? Você vai peticionar dentro da própria execução, dentro do próprio pedido de cumprimento de sentença. E agora eu vou te falar o que tem que constar na sua petição, tá? Cada item que tem que constar na sua petição. E vou te explicar por quê, tá bom? Primeira coisa, você vai começar a sua petição demonstrando para o juiz que você já tentou outras medidas de penhora sem sucesso. O primeiro parágrafo, então, vai ser excelência. O exequente, neste caso concreto, já tentou isso para penhorar bens do devedor e não teve sucesso. Você vai estar explicando aqui também para o juiz que essa sua petição ela está sendo apresentada de forma sigilosa. Por que de forma sigilosa? Para evitar que o devedor fique sabendo antes do juiz deferir e suma com o bem, e pare de pagar o contrato, cancele o contrato com a instituição financeira. Então, esse pedido de penhora, esse pedido de busca e de penhora, você vai apresentar sempre de forma sigilosa, mas vai explicar na sua petição por que você está apresentando de forma sigilosa. Todos os sistemas eletrônicos que o judiciário usa, SAGE, PJE, EPROC, todos tem a possibilidade de você peticionar de forma sigilosa, e é isso que você vai fazer. Essa sua petição de penhora de direitos, de contrato de alienação fiduciária, tem que ser uma petição sigilosa. Então, está aqui os dois primeiros itens, a demonstração de tudo que você já tentou e a explicação do porquê a sua peça é sigilosa. Próximo item, você vai explicar para o juiz do que se trata esse direito cuja penhora você pretende. Meus amigos, os juízes não estão acostumados
com esse tipo de pedido. Por incrível que pareça, esse tipo de pedido de penhora, ele é novo, tá? Então, na primeira vez que você formular esse pedido, o juiz vai precisar de mais explicações. E aqui tem uma explicação muito importante. Você precisa deixar claro na sua peça que você não quer a penhora do bem. Você não está pedindo a penhora do automóvel, você não está pedindo a penhora da casa. Uma vez que, como nós vimos, esse bem não pertence ao devedor. Você está querendo a penhora dos direitos relativos ao contrato que envolve esse bem. Deixa isso muito claro, porque eu já vi juízes indeferindo erroneamente. Por quê? A parte não pediu a penhora do bem e o juiz vem lá e fala, olha, indefiro, uma vez que o bem não é do devedor. Opa, eu não estou pedindo a penhora do bem, eu estou pedindo a penhora dos direitos que o devedor tem naquele contrato que envolve o automóvel, que envolve o imóvel. Então, o terceiro item da sua petição vai ser explicar como eu acabei de fazer nessa aula para você. Juiz, o devedor tem um contrato garantido com alienação fiduciária. Esse contrato gera para ele dois direitos. Direito às prestações que ele já pagou e o direito de usar a posse direta do bem. E são esses direitos aqui, ou um deles, que eu quero penhorar. Esse é o momento de você explicar na sua peça. Quarto ponto, a demonstração para o juiz de que a lei e a jurisprudência admitem esse tipo de penhora. Presta atenção que agora eu vou te dar uma jurisprudência que é chave para os seus pedidos. Como nós já vimos, a fundamentação legal está lá no artigo 835, inciso 13 do CPC, onde fala que a ordem de penhora pode atingir os direitos do devedor. Agora, a jurisprudência, especialmente do STJ, que vai fundamentar, que vai servir de fundamento para os seus pedidos, está aqui. É esse recurso especial que está na sua tela, o RESP 169-7645. 169-7645. Esse RESP aqui, ó, esse RESP, ele traz como fundamento a possibilidade, inclusive mencionando vários precedentes, está aqui, ó, vários precedentes do STJ, dizendo que sim, ó, quando o exequente pretende penhorar os direitos do devedor fiduciante, sequer é preciso de anuência do credor, sequer é preciso, então, de anuência do banco. Então, eu penhoro os direitos do devedor e eu não preciso da concordância do banco. Então, essa jurisprudência do STJ que eu trago para você, ela sempre vai ter que estar nos seus pedidos, para que o juiz veja, olha, isso daí não é invenção do doutor tal, isso daí o STJ já tem apreciado e já tem deferido na prática. Então, esse vai ser um item muito importante da sua peça, mostrar a lei e a jurisprudência que respaldam o seu pedido. Ó, anota aí, RESP 169-7645. 169-7645. Então, esse vai ser o quarto ponto da sua petição. E depois você vai entrar na explicação que eu acabei de te mencionar. Excelência, esse tipo de penhora, a penhora dos direitos que o devedor tem no contrato que ele fez com o banco, não depende da anuência do banco. Tá? Então, por quê? Porque tem juízes, tá? Tem juízes que acham que sim, que precisa da anuência do banco, mas esse já é o entendimento do STJ, de acordo com o RESP que eu acabei de te colocar. Inclusive, eu trouxe aqui um trecho para deixar isso bem ilustrado, um trecho da decisão desse RESP, onde o ministro diz o seguinte, ó, o bem submetido à alienação fiduciária, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Por isso que eu disse, é errado você pedir a penhora do bem. Todavia, não há impedimento para que os direitos do devedor fiduciante relacionados ao contrato recebam constrição, recebam penhora, independentemente da concordância do credor fiduciário. O entendimento foi reafirmado pela segunda turma do STJ ao reformar um acórdão lá do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Lá, o tribunal havia entendido pela inviabilidade da penhora. Então, você vai ressaltar na sua peça, juiz, ó, o STJ entende que é possível e entende também que não precisa da concordância do outro contratante,
do banco lá com quem o seu devedor fez o contrato de alienação fiduciária, tá bom? E aqui vai entrar o ponto mais importante da sua peça, os porquês. Lembra da regra quando, como e porquê? Eu já te ensinei quando, estou te ensinando como e agora eu vou te mostrar os porquês. Aqui você tem que mostrar para o juiz a utilidade do seu pedido. Por que ele tem a capacidade de determinar a extinção da execução? Por que ele tem a capacidade de resolver aquele caso que está parado na mesa do juiz sem causar um prejuízo exacerbado ao devedor? É isso que você vai fazer nos porquês. Deixa eu elencar cada porquê que tem que ter na sua peça. Presta atenção, meus amigos, eu estou te ensinando a sentar e escrever a peça para que o seu pedido seja deferido. Nós estamos aqui num outro estágio de aprendizado. Eu não estou aqui só falando para você é possível penhorar os direitos do devedor no contrato de alienação fiduciária. Isso é muito fácil, isso eu preciso de 10 segundos para te falar. Mas eu estou te ensinando como fundamentar a sua peça, tá bom? Primeira coisa que você vai colocar nos porquês é explicar para o juiz. Juiz, o objetivo da execução é a satisfação do credor. Já foi reconhecido que o meu cliente tem um crédito, então a execução tem que caminhar para que esse crédito seja satisfeito. A gente nunca pode perder isso de vista. Professor, mas isso é básico, eu tenho que colocar na minha peça? Tem. Coloca sempre um parágrafo dizendo isso. O objetivo da execução é a satisfação do credor. E aí você já emenda com esse outro parágrafo. Não é justo que o devedor fique desfrutando de direitos que têm valor econômico, enquanto esses direitos podem ser utilizados para pagar os credores. Juiz, o meu cliente tem um crédito de R$ 10.000 com o Zé. O Zé tem um carro que ele explora a posse direta economicamente todo mês, que ele usa todo mês. O Zé tem parcelas que ele já pagou para o banco, que fazem parte da esfera de direito deles. Não é justo que o Zé continue com esses direitos e o meu cliente sem receber um centavo sequer. Você mostra para o juiz esse paralelo. Veja, o objetivo da execução é o pagamento do meu cliente. O devedor tem direitos que possuem valor econômico e esses direitos não estão sendo atingidos, mas eles podem ser atingidos. E aqui eu sempre falo, você vai trazer o juiz para o seu lado com essa argumentação. Excelência, não é justo que o Poder Judiciário fique aí assoberbado, lotado de processos, enquanto o devedor está aí frustrando a execução, mesmo tendo crédito, mesmo tendo direitos que podem ser penhorados. Opa, o juiz vai ver que faz sentido o que você está falando. Se tem uma medida que ele pode tomar e acabar com mais um processo e extinguir mais um processo, por que não tomar essa medida? E aí aqui você vai mostrar a utilidade prática do pedido. Excelência, o pedido ele é totalmente útil, uma vez que o credor ele pode adjudicar os direitos desse devedor. Então, o meu cliente ele pode querer ficar com aquelas parcelas pagas, assumir o contrato e extinguir a execução, assim como o meu cliente também pode explorar a posse direta do bem. O meu cliente pode pegar a posse daquele imóvel, alugar durante 1 ano, com o recebimento de aluguel, quitar a obrigação e devolver simplesmente para o devedor. Simples assim. Agora, esse é um dos principais pontos que você tem que fundamentar. Excelência, a sociedade está mudando. A forma das pessoas se relacionarem está mudando e a justiça ela tem que acompanhar essa evolução, definindo formas alternativas de penhora. Se até hoje não tem sido comum na vara de Vossa Excelência penhorar os direitos que o devedor tem nesse contrato, eu estou aqui querendo iniciar essa nova forma de penhora, essa nova forma de extinção das execuções. Então você tem que apelar aqui para o lado moderno da justiça. E agora eu falo também para os meus colegas magistrados, eu falo também para os assessores de juiz, de desembargador, que eu sei que assistem essas aulas. A gente precisa abrir a nossa mente. Não é justo que haja forma de se penhorar,
E só porque eu não conheço, só porque eu nunca vi, eu vou indeferir esse pedido? Não. Vamos abrir a nossa mente, vamos acompanhar a mudança social. O que a sociedade espera é um judiciário que acompanha as mudanças, não um judiciário quadrado que indefere tudo só porque nunca viu, tá bom? Agora, falando ainda da fundamentação dos porquês que você tem que pôr na sua peça, tá aqui um outro porquê. Excelência, não há qualquer ofensa a direitos do executado, uma vez que ele vai poder se defender eventual impenhorabilidade, embargos e impugnação. E aqui, ó, aqui tem um ponto muito importante. Caso se trate de um bem imóvel, se você encontrou, então, um imóvel que o devedor tem o contrato de alienação fiduciária, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família. Ah, professor, mas eu posso penhorar já que é o bem onde o devedor mora com a família dele? Pode. Por quê? Não se trata de penhora do bem. Você não está penhorando a casa, você está penhorando os direitos contratuais do devedor. O devedor não pode falar, olha, esse imóvel é impenhorável. Você não está pedindo a penhora do imóvel, você está pedindo a penhora dos direitos contratuais que o devedor tem. Então, nem a impenhorabilidade a favor dele você não tem, mas você precisa colocar esse tópico na sua peça para evitar que o juiz indefira. Veja, meus amigos, eu acabei de te apresentar os porquês, os fundamentos do pedido. E no final, obviamente, tem que vir o seu pedido. O que você vai pedir para o juiz, então? O seu pedido vai ser para que se lavre um termo de penhora, o juiz vai constar lá na execução, vai determinar que o cartório lavre um termo dizendo que estão sendo penhorados os direitos que o devedor tem relativo ao contrato tal, com a instituição financeira tal, e vai determinar que essa instituição seja comunicada. Ao deferir essa penhora, o juiz também deve determinar que a posse do bem seja passada ao exequente para que ele possa explorar essa posse. Simples assim. Aqui estão o quando, o como e o porquê. Se você fundamentar o seu pedido da forma como eu acabei de te mostrar, a chance de você ter o deferimento é muito grande.